Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 16 de abril de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vamos falar um pouquinho da vacinação. A gente chegou hoje a 421 mil doses aplicadas entre primeira e segunda dose. Aqui, 315 mil pessoas ao todo de Porto Alegre, praticamente 20% da população, né? E já receberam alguma dose da vacina, e 105 mil pessoas já receberam inclusive a segunda dose, entre elas meu pai, minha mãe, então eu já estou um pouco mais aliviado. Na verdade eu vou ficar mais aliviado ainda daqui a umas 2, 3 semanas, quando a imunidade deles ficar completa, porque a gente sabe que não é só tomar a segunda dose da vacina e correr para o bar, né? É tomar a segunda dose, esperar umas 3 semanas e aí sim a gente tem um pouco mais de imunidade, a gente tem uma segurança um pouco maior, mas ainda não é para se expor, viu, gente? Viu, pai? Viu, mãe? É isso aí, não é para se expor muito, mesmo com a segunda dose. É uma proteção mais coletiva do que individual. Mas enfim, claro que dá um alívio muito grande ver ver aquelas pessoas que a gente ama, né, vacinadas. Mas enfim, a gente já recebeu em Porto Alegre 638 mil doses das vacinas, né? Tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, e a gente já aplicou 421 mil doses. Então a gente deve ter aqui na faixa de mais 200 mil doses para aplicar. Tem que nem o governo do estado fez um post no Instagram, até achei divertido, né? Que a gente está estocando a vacina no braço dos gaúchos. É isso aí, é onde a vacina tem que ser estocada, no braço da população mesmo. Mas enfim, nessa semana a gente recebeu, na verdade nessas 2 semanas, aqui tá nessa semana, mas semana passada eu não fiz o vídeo, então os dados são de 2 semanas. A gente recebeu 220 mil doses nessas 2 semanas e aplicou bem menos do que isso, 91 mil doses. Dava para ter aplicado mais. Eu sempre digo que tem que aplicar mais ou menos a mesma quantidade que recebe, porque já tem um estoque razoável de doses, gente. Não adianta ficar estocando mesmo, esperando que aqui, olha só, tá estocado para todo mundo que ainda não recebeu a segunda dose receber. Não precisa estocar 100% desse total. Talvez 50% dessa diferença aqui fosse um estoque razoável. Tem que dar uma acelerada na vacinação, pessoal. Isso daí é fundamental. Aqui então a gente vê que realmente a semana que mais vacinou foi aqui no finalzinho de março, depois deu uma diminuída nessas últimas semanas. Aqui aumentou muito, foi a segunda dose da população, né? A primeira dose é aquilo que a gente vê, né? Vem uma onda de primeira dose, depois uma onda de segunda dose. Agora a gente teve uma onda de primeira dose, agora nos próximos dias a gente deve ver uma onda de segunda dose. Mas enfim, o que importa é vacinar, é mandar essas vacinas para frente e vacinar a população. E a população que pudesse vacinar, que se vacine, pessoal. Isso para mim é fundamental. Adesão, e não só da primeira dose, também da segunda dose. Mas enfim, gente, então vamos falar um pouquinho dos dados da Covid-19, não da vacinação. Porque na semana passada, no dia 8, eu expliquei para vocês num post aqui no canal, não sei se todo mundo viu, por que eu não tinha trazido o vídeo na semana passada. Porque olha só, na semana passada, essa daqui é a curva de Porto Alegre até ontem, por data de confirmação. E aqui, entre o dia 7 e o dia 8, entraram mais de 2 mil casos no mesmo dia. Ou seja, metade dos dados da semana entraram nesse último dia aqui, entre o dia 7 e o dia 8. Até aí tudo bem, isso já aconteceu outras vezes. Mas só que o problema é que o painel do qual eu tiro os dados, que atualiza retroativamente, ou seja, diz de onde que eram esses casos, de que época que eram esses casos, não estava disponível. Inclusive passou exatamente uma semana meio fora do ar, com alguns erros, o painel que eu busco os dados, e hoje de manhã ele foi atualizado, foi corrigido esses erros. Então eu já estava assim pensando como é que eu vou ficar 2 semanas sem trazer vídeo, porque com aquele painel equivocado, né, com erros, fica um pouco mais complicado mesmo de trazer uma análise mais completa. Mas que bom que hoje ele foi corrigido, então eu vou conseguir trazer essa análise hoje, por isso que eu não trouxe a análise do dia 8 na semana passada, viu, pessoal? Mas enfim, então aqui a gente tem
os dados da confirmação da Covid-19 por data de confirmação. Então aqui a primeira boa notícia. Os últimos 7 dias foram os 7 dias que a gente menos confirmou casos em muito tempo. Olha só que em todas as últimas semanas a gente tinha registrado acima de 4.000 casos por semana. E nessa semana a gente ficou aqui com 2.200 casos registrados. Então, não deixa de ser uma boa notícia. A gente sabe que, claro que tem represamento, talvez o represamento esteja forte, mas mesmo que na semana que vem a gente volte a 4.000 casos confirmados, essa semana foi uma semana que a gente confirmou menos e indica que pode estar havendo realmente uma desaceleração da pandemia aqui na cidade. Então, mas enfim, vamos dar uma olhada como é que está o represamento, vamos dar uma olhada para onde é que foram esses 2.000 casos e de repente se tem um represamento mais forte nessa semana ou não. Vamos lá então, aqui. Essa daqui é a curva do dia 1º de abril, que foi o último dia que eu trouxe os dados aqui no canal. E agora essa curva aqui é a curva de hoje, para o mesmo período. Então aqui a gente deixou passar, não uma semana como a gente sempre deixa, mas a gente deixou passar 2 semanas, tá? E aí a gente viu um represamento de 2,8%, que é o represamento até o dia 1º de abril, e de 2%, 2.600 casos, o represamento, entre aspas, de 3 semanas atrás. Mas só que o que eu queria observar? Todo esse represamento de 3 semanas, ele não é dessa época. Os dados são dessa época aqui. Esse dia é o dia 26 de fevereiro. Aqui foi onde entraram aqueles 2.000 casos do mesmo dia. Aqueles 2.000 casos do mesmo dia não era para aquela semana atual, era para aqui até 26 de fevereiro, porque é no dia 26 de fevereiro que a gente atinge 2.300 casos de diferença. Ou seja, todo o represamento que aconteceu nessas 2 semanas, entre 26 de fevereiro e aqui, que dia que é esse? Acho que é 24 de março ou 25 de março, foram 300 casos. Só que até o dia 26 de fevereiro foram 2.300 casos. Então tá aqui a grande diferença. Os dados represados eram dados bastante antigos, eram dados bem antigos que demoraram para entrar no sistema. Provavelmente é aquela questão que eles sempre dão essa desculpa, né? Os laboratórios privados acumulam os casos para notificar tudo ao mesmo tempo. Então entraram aqui casos muito antigos. Eu acho que devia, bem sinceramente, eu acho que devia ter alguma espécie de punição se demorar muito para notificar, porque vocês sabem como essas análises aqui são importantes e precisam dos dados os mais confiáveis possíveis, né? Mas enfim, essa semana a gente está confirmado oficialmente 138.149 casos e eu vou fazer um ajuste com base na menor semana das últimas 6 de represamento que a gente teve, que foi 1,8%. Então a gente estaria chegando hoje, conservadoramente, a 140.544 casos. E o que isso significa? É um pouquinho complicado. Eu queria mostrar para vocês isso com bastante calma, porque não é tão simples. Eu demorei para conseguir me orientar nessa análise aqui. Então aqui a gente tem os novos casos por dia sem nenhum ajuste. Aqui os novos casos por dia por data de notificação, aqueles que a gente conhece hoje. Então, por enquanto, o dia com maior número de confirmações foi dia 1º de março, com quase 2.000 confirmações, notificações, não é confirmações, quase 2.000 notificações para esse dia. E, claro, essa última semana está represada, em particular, dia 15 de abril está só com um novo caso de anteontem para ontem, o que não é realista. E aqui estão as médias semanais. Isso pré-ajuste. Agora, gente, eu peguei o menor represamento que já apareceu nas últimas 6 semanas e fiz o ajuste para esse represamento. E olha o que acontece com as médias semanais. A gente sai de 300 casos por dia, que a gente viu na semana passada, sem ajuste,
e vai para 472 casos por dia de média nessa última semana. Ou seja, teve um avanço considerável. Mas esse avanço só acontece depois do ajuste. Então aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado em dizer, será que isso é uma aceleração forte que a gente está vendo aqui? Pode ser. Mas pode ser que não seja uma aceleração forte, pode ser que seja só uma questão do represamento não ser aquele represamento normal. Então, gente, aqui o que eu queria comentar com vocês? Que existem 3 possibilidades. Eu queria mostrar quais são essas possibilidades e o que cada uma implica. Primeiro, uma possibilidade otimista. Qual que é a possibilidade otimista? O represamento está diminuindo. Então, supor mais 1,8% para essa última semana é demais. E provavelmente, se o represamento está diminuindo, vai ficar em 1%. Se ficar em 1%, a média já vai para essa casa aqui de 300 casos por dia e a gente ainda não está num período de aceleração. Então, legal, poderia ser isso. O erro dessa semana ser o represamento estar diminuindo e eu estou usando um represamento muito alto, embora eu tenha usado o represamento mais baixo das últimas 6 semanas. Mas pode ser. Segunda possibilidade é uma possibilidade que eu não sei se realista é a palavra, mas não é uma possibilidade nem otimista nem pessimista. O represamento está aumentando. Por que essa possibilidade não é pessimista? Se o represamento está aumentando, significaria que essas semanas é que estão erradas. Significaria que não é essa semana que está errada. Significaria que tem dados represados de 2 semanas atrás. Tipo aqueles 2.000 casos que entraram naquele dia, se eles vierem para essas 2 semanas, já dá um aumento considerável nessas médias. E aí, o que a gente estaria observando? A gente estaria observando um período um pouco maior de estabilidade nos casos. Não é mais decrescimento, o decrescimento aconteceu. Essas semanas aqui, a gente ter saído de 1.100 casos por dia para 500 casos por dia, isso é um decrescimento real, não pode ser represamento, não pode ser dados represados. Não tem como estar represando tanto assim, isso é impossível. Tá? Então aqui teve decrescimento, mas só que talvez o decrescimento tenha meio que parado nessa época e esteja um período de estabilidade aqui na faixa dos 400, 500, 600 casos por dia nas últimas 4 semanas. É uma possibilidade mais ou menos que não é nem pessimista nem otimista, então estou chamando de realista, mas só que enfim, não sei se realista é a palavra mais adequada. Por último, claro, pode ter uma previsão pessimista. E a previsão pessimista, a possibilidade pessimista, é que o represamento está certo. Que essa média de 472 casos por dia vai ser mais ou menos o que a gente vai observar. Por que isso é ruim? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Se esse gráfico estiver certo, a situação não é boa. Se esse gráfico estiver certo, a gente está revertendo um período de decrescimento com um período de nova aceleração. Então aqui a gente tem um cuidado, a gente precisa ter um cuidado para observar se é esse o cenário. Porque se a gente estiver vendo de novo aceleração, a gente vai estar atestando que as flexibilizações não deram certo. Lembra o que eu falei para vocês há 2 semanas atrás, há exatamente 2 semanas atrás, eu disse: se as flexibilizações estiverem fazendo o número de casos acelerar, a gente vai começar a ver os primeiros sinais no dia 15 de abril. Eu falei isso há 2 semanas atrás. Não foi 2, foi há 3 semanas atrás. Mas acho que foi há 2 semanas atrás. Ou seja, talvez isso daqui sejam aqueles primeiros sinais que eu estava observando. Talvez as flexibilizações estejam de fato gerando uma nova aceleração. Não dá para saber ainda, porque não é um sinal muito claro, bem sinceramente.
Se eu tivesse que apostar num desses três cenários, eu até acho que eu apostaria no cenário realista. Inclusive, porque nessa última semana, nesses últimos 7 dias, que nem eu já comentei para vocês, o painel estava meio estranho. Então, de repente, tem algum problema na Secretaria Municipal da Saúde e os dados estão acumulando, estão represando. Não sei. E daí, se os dados estão represando, pode muito bem ser isso, que essas 3 semanas aqui, elas não chegaram a 300 casos por dia, elas ficaram mais ou menos nesse patamar de 400, 500, 600 casos por dia. Então, talvez a gente não esteja ainda vendo um período de aceleração, só esteja passando por um período represado de estabilidade. Infelizmente, eu não estou tão otimista. Eu não acho que o represamento esteja diminuindo a ponto de chegar a 1% apenas, porque aí, bem, seria uma notícia ótima, né? Mas enfim, eu não estou tão otimista assim. Enfim, vamos esperar a semana que vem, que aí a gente vai ter alguma notícia, com certeza a gente vai ter mais. Com certeza eu vou ter pelo menos alguma intuição a mais. Por enquanto, é isso que eu falei para vocês. Pode ser qualquer um desses 3 possibilidades, tá, gente? Mas enfim, o que mais que a gente pode dizer? Uma coisa muito boa houve uma queda nos casos ativos, porque os pacientes, entre aspas, recuperados foram atualizados com força, né? Então a gente chegou aqui oficialmente 6.000 casos ativos. Fazia aqui meses que a gente não chegava abaixo, que a gente não baixava nem de 10.000. E aí de um dia para o outro a gente baixa para 6.000, que não é muito longe daqueles 4.000 casos ativos, que era o que a gente via num período razoavelmente normal da pandemia aqui no ano passado. E os óbitos, aqui não tem muito boa notícia, porque, enfim, é gente perdendo a vida, né? Mas, enfim, pelo menos tem um pouco menos de pessoas perdendo a vida nessas últimas semanas do que já tiveram. Claro, os dados dessa última semana estão represados, a gente sabe que 101 não é o número final, ainda vai estabilizar um pouco acima disso, mas aqui na semana do dia 1º ao dia 8 já ficou abaixo de 200, que não deixa de ser uma coisa boa, tendo em vista que a gente já chegou a 356 óbitos aqui numa mesma semana. Mas vamos e venhamos, ainda está longe daquela época onde a gente tinha, quando tinha acima de 70 óbitos por semana, era uma semana que tinha morrido muita gente. Hoje em dia, 160 óbitos a gente já está meio que comemorando, né? E aqui, gente, eu queria observar que tem um dia que começa essa escalada dos óbitos, que é exatamente aqui, o dia 25 de fevereiro, que, coincidência ou não, e é óbvio que não é coincidência, é bem a época que os leitos de UTI passam a sobrecarregar e a superlotar, que ficam com aquelas lotações acima de 96%, 97%, e tem mais gente na fila de UTI do que vaga para essas pessoas. Então, nesse período todo aqui, o sistema de saúde de Porto Alegre esteve em colapso. E ainda está. O colapso de hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre as UTIs, ele não é tão grave quanto o colapso aqui do meio do caminho, do meio de março, mas continua colapsado o sistema de saúde de Porto Alegre, porque tem mais gente em fila por leito de UTI do que vaga em leito de UTI. Então, é colapso, não dá para dizer outra coisa. E aqui nesse período inteiro, aqui, gente, a gente vê esses óbitos subindo vertiginosamente. E o que a gente pode observar? Foram 1.620 óbitos nesse período. No mesmo período a gente confirmou 35.557 casos, o que dá uma taxa de letalidade de 4,6%. Para quem acompanha o canal sabe que essa taxa aqui ela é absurda para Porto Alegre. A gente nunca teve essa taxa de letalidade em Porto Alegre antes. Sempre ficou aqui na faixa de 2,3%, 2,4%. Então, pessoal, se a gente tivesse mantido o sistema de saúde com as mesmas condições que a gente sempre teve, a gente ia ter tido uma taxa de letalidade de 2,3%, o que significaria, com a mesma transmissão viral, 818 óbitos, ou seja, praticamente a metade dessas vidas foram perdidas por falta de atendimento adequado, por falta da nossa capacidade de atender a todo mundo. Então, gente,
Essas 1.620 pessoas aqui que perderam a vida nesse período, a metade talvez pudesse se salvar se tivesse pego a Covid-19 em outra época. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. E eu queria prestar minha solidariedade à família, não só dessas 1.620, não só dessas 4.000 pessoas em Porto Alegre, mas também de todas as mais de 350 mil pessoas no Brasil e as milhões de pessoas ao redor do mundo que perderam a vida por causa dessa doença, gente. A doença é muito séria, pessoal, não dá pra minimizar, é muito complicada. Existe uma chance real da gente morrer, é horrível, eu detesto pensar nisso. Mas enfim, vamos lá, situação das UTIs, eu falei que eu ia comentar um pouquinho, né? A gente está hoje com um pouquinho menos de leitos do que a gente tinha anteriormente, ou seja, quando deu uma liberada no número de pacientes, também diminuiu o número de leitos, porque eles deviam estar meio improvisados. Então hoje a gente tem oficialmente 975 leitos de UTI na cidade e tem 942 pacientes internados. Então pela primeira vez em muitas semanas, a gente está com menos pacientes internados do que leitos de UTI. A gente tem 97,4% da capacidade ocupada. Então não é 100%, não é mais do que 100%, mas ainda é uma quantidade muito alta. Imagina que na cidade inteira a gente tem 33 leitos de UTI liberados e alguns deles estão bloqueados. E pacientes COVID são 66% do total dos pacientes internados, deu uma baixada. Até pouco tempo atrás era 75%, na 2 semanas atrás era 75%, agora está em 66%. A gente tem aqui 606 pacientes confirmados com Covid-19, 14 pacientes suspeitos de Covid-19. E além disso, a gente tem 102 pacientes aguardando leitos de UTI, ou seja, tem mais paciente aguardando leito de UTI do que vaga. Isso, para mim, configura colapso do sistema de saúde. Enquanto tiver mais paciente aguardando do que vaga, para mim isso é colapso. E essas pessoas aqui estão correndo risco, pessoal. Estão correndo risco maior do que as pessoas que estão num leito de UTI propriamente dito, né? Se elas estão aguardando leito de UTI é porque elas precisam. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Enfim, essa daqui é a situação das UTIs. Vamos passar para a testagem de Porto Alegre. No período, a testagem, a positividade até não ficou tão ruim, 23,6% a positividade do PCR. Tá razoável, tá melhor do que a média do Rio Grande do Sul, mas poderia estar abaixo de 20%. E aqui, observando que foram 2 semanas que a minha análise está trazendo aqui, 16 mil testes PCR é pouco, porque a gente já conseguiu fazer 16 mil testes PCR em uma semana. Então a gente teve uma testagem em quantidade um pouco menor do que a gente poderia ter tido e em qualidade um pouquinho menor do que a gente poderia ter tido. Com certeza, se a gente tivesse testado mais, teria diminuído a positividade, né, pessoal? E é aquela coisa que a gente sempre fala, que a gente já sabe, a gente tinha que estar buscando a rastreabilidade dos contatos. Se uma pessoa é diagnosticada com Covid-19, o Estado, a Prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde ou qualquer órgão que seja, teria que estar testando os contatos dessa pessoa. Se ela mora com a mãe, tem que testar a mãe na hora. Ó, fulano recebeu o teste positivo, tem que testar a quem mora com ele, tem que testar essas pessoas que ele teve contato num escritório, por exemplo, se ele foi trabalhar numa época que ele poderia estar no período infeccioso, tem que testar todo mundo que teve contato com essa pessoa. E aí a gente conseguiria prevenir surtos, mas infelizmente isso não está sendo feito, nunca foi feito no Brasil e deveria estar sendo feito, né, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso essa semana. A gente tem algumas evidências boas de que pelo menos está num período que não está tão grave quanto já esteve. Isso é um fato. A gente já passou pelo pior. Agora, a grande pergunta que fica é, será que a gente está piorando? Será que a gente está estável? Ou será que a gente está diminuindo? A gente talvez semana que vem consiga dizer. O meu chute é que a gente está mais ou menos estável, tá, pessoal? Então, é uma hora de se cuidar, porque a gente não quer que volte a subir. A lotação das UTIs não permite que a gente tenha novas acelerações. Essa é a minha preocupação. Com as UTIs a 97%,
aliás, colapsadas, né? Mas só que com as UTIs com esse nível de lotação, a gente tinha que estar se esforçando muito para reduzir a circulação viral. A gente tinha que estar se esforçando mais do que a gente está, pessoal. A gente que eu digo é o poder público, né? É claro. A gente não pode transferir 100% a responsabilidade para o cidadão. Mas enfim, gente, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Me alonguei, mas só que também semana passada eu não tinha falado nada, né? Então eu fiquei represado o vídeo de Porto Alegre, ficou ele em mim. Mas enfim, era mais ou menos isso. Muito obrigado e até a próxima.